você é? Você é judeu. Você faz parte da comunidade judaica. Não? Então você faz parte da religião judaica. Também não. Você nasceu na Judéia? Não também, né? Então, você é apenas um descendente da tribo de Judá. Também não, meu filho. Então escolha uma alternativa e decida qual tipo de judeu você vai ser, porque é assim que acontece no protestantismo. Pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreva por favor, eu agradeço de coração. Aperta no sininho, dê o like no vídeo e compartilhe os vídeos, porque ajuda bastante. Se você puder contribuir financeiramente, o link do meu apoio está aqui na descrição do vídeo, tem o link do PayPal e do clube de membros do canal. Tem também a opção aqui do QR Code como Pix do canal, mire o celular e faça uma doação única. Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, a minha página no Facebook, tem também o meu novo blog, horadomacabeus.com, tem o Twitter e o Instagram. O link está tudo aqui na descrição do vídeo, gente. Pessoal, me divirto, sério, me divirto. Esses protestantes aí, sinceramente, olha, é um tal de Yeshua pra lá, Meshihai pra cá, e também tem o tal do Moshe, sabe? E o cabra, agora ele é o judeu cristão, não sei se é cristão judeu, meu, é impressionante. E o pior, o cabra se acha superior ao católico, porque ele se julga o judeu cristão. Sério, sério. O cara, né, ele se julga o judeu cristão e ele se acha superior ao catolicismo. Olha que interessante, porque segundo ele não tem mais religião. É ele e a Bíblia debaixo do braço. Gente, que é uma loucura, é uma loucura. Aí ele deixa de comer carne de porco, ele começa a guardar o sábado. Olha só que interessante, hein? Guarda o sábado, deixa de comer carne de porco, porque ele é o judeu cristão. Gente, é uma loucura. O que chove de comentários, mas sabe, lá no meu canal, de comentários, principalmente de protestantes. Tem uma ala católica também que são adeptos a esse tipo de visão, mas principalmente dos protestantes. Que chove de comentários, que você é antissemita, que Jesus era judeu, Jesus era judeu. É desse jeito, gente, é desse jeito. E agora, mas você tem o Antigo Testamento? Cara, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não, mas se você tem o Antigo Testamento é porque você é judeu também. Que loucura, gente, que loucura. O judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver. O judaísmo é uma religião, o cristianismo é uma outra religião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O judaísmo se sustenta nas leis. O cristianismo se sustenta na ressurreição de Cristo e na doutrina. É diferente. Não tem como conviver uma religião com a outra. Não tem como. Tá? Tem que respeitar, beleza, eu respeito, mas eu não concordo. Mas é impressionante, aí vem o cristão. Gente, primeiro, cristianismo é apenas o catolicismo, tá? O protestante não é cristão. O protestante faz parte de um meio de vida. Só isso, tá? Entenda, cristianismo é o catolicismo. Acabou por aí. Mas é interessante porque o cabra, né, ele é protestante, ele quer ser superior ao catolicismo e aí ele acha que sendo o cristão judeu, fazendo, né, essa mistura de judaísmo com cristianismo, ele vai ser superior. E aí o judeu, é impressionante porque o judeu, ele vai rir da cara desse cidadão. Tenta entrar numa sinagoga. Eu falo para você, protestante, tenta entrar dentro de uma sinagoga. Você vai ser expulso de lá, cara. O rabino, sabe o rabino? Aquele que usa um negocinho aqui, tem a barba assim, tá, beleza? Sabe, né? Então, ele vai expulsar você de lá de dentro. Você vai ser execrado. Sabe por quê? Porque você é impuro. Para ele, você é impuro. Você não faz parte do povo de Deus. Entenda.
para aquele rabino e para a comunidade judaica, você não faz parte do povo de Deus. Eles não acreditam em Cristo. Eles não acreditam. Você vai falar assim, ó, Jesus Cristo ressuscitou. Eu sou judeu cristão. Você acha o quê? Ele vai abraçar você? Não. Ele vai meter o pé na tua bunda. E com razão. E com razão. Eu sou obrigado a concordar com o rabino. Sou obrigado. Tem que meter o pé na bunda mesmo. Você é louco, cara. Você é louco. Meu, é impressionante, sério. É impressionante isso daí. Mas eu vou tentar explicar melhor, tá? Deixa eu mudar a cena aqui. Vou pegar principalmente o caso de São Paulo e tentar mostrar, né, para esses... Eu não sei, o que eu vou chamar do quê? Cristão, judeu? Judeu cristão? Tem, eu não sei o que chamar essas pessoas. Pior que tem padre aqui chamando Jesus de Yeshua. Mas vamos lá, gente. O que acontece? Vamos começar aqui com São Paulo. A carta de São Paulo aos Gálatas. Eu vou usar só a carta de São Paulo aos Gálatas, tá? No capítulo 3, versículo 28, São Paulo diz assim: já não há judeu nem grego. Não há. Nem judeu, nem grego. Nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Pois todos vós sois um em Cristo. Por que São Paulo fala isso? Já não há judeu nem grego. Porque para São Paulo, depois que ele se converteu, é só o cristianismo. Ele não quer saber mais sobre judaísmo, não quer saber mais nada sobre isso. Qualquer outra religião pagã, não, ele é cristão. Ou você é cristão ou você não é. Não existe judeu cristão. Existe sim o cristão que ele tem uma nacionalidade, aí é outra coisa. Mas estou falando a questão da religião. Ele é cristão, tá? O que acontece, gente? Tem o judeu que ele é descendente da tribo de Judá. Não quer dizer que ele faz parte da religião judaica, que ele é adepto da religião judaica. Não, ele é só um descendente da tribo de Judá. Como tem aqui no Brasil, por exemplo. O cara é descendente da tribo de Judá, mas ele tem uma outra religião. Jesus Cristo era descendente da tribo de Judá. Ele nasceu em Belém, só que ele não cresceu, ele não conviveu, né, com os judeus na Judéia, e ele não cresceu na Judéia. Eu vou usar esse termo cidadania. Então ele não tinha essa cidadania, ele era galileu e ele, né, vivia em Nazaré. Por isso que ele era conhecido como o Galileu ou como Jesus Nazareno, tá? Porque ele cresceu na cidade de Nazaré. Mas ele era descendente de Judá, tá? Agora, ele ser descendente de Judá faz dele judeu? Não, faz dele apenas um descendente de Judá. Entende? Ele continua sendo Galileu, da cidade de Nazaré. O que acontece? Isso faz automaticamente ele ser da religião judaica? Não também. Ah, mas ele recebeu a circuncisão. Sim, porque os pais, tá? Maria e José, os pais eram adeptos da religião judaica. Jesus já não. Então, quando ele era criança, ele estava sobre o jugo dos pais. Então, realmente ele foi circuncidado. Mas não quer dizer que ele continuou sendo, né, ligado à religião judaica. Tanto que quando ele entrava numa sinagoga, ele era expulso da sinagoga. Por quê? Por que ele era expulso da sinagoga? O sábado, ele meteu um pontapé no sábado judaico. Ele meteu para escanteio o sábado judaico. Então ele não era adepto daquela religião. Ele veio trazer uma nova economia, uma nova religião, uma nova doutrina, tá? Beleza. Então, tem o judeu que ele é apenas descendente de Judá. Não quer dizer que ele nasceu na Judéia ou simplesmente que ele é adepto da religião judaica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem aquele judeu que ele nasceu na Judéia. Então, ele tem aquela cidadania, vou usar esse termo, cidadania, porque ele nasceu naquela região. Talvez ele não seja descendente de Judá. Poderia ser descendente de uma outra tribo, sei lá. Mas, pelo fato dele ter nascido na Judéia, ele tem aquela cidadania
da Judéia, tá? E não quer dizer que ele seja adepto do judaísmo, porque, né, ele pode ser adepto de uma outra religião e com certeza iria ser perseguido pelos judeus, tá bom? Mas tem aquele religioso, o judeu, que ele é adepto da religião judaica. Ele não precisa ser judeu nascido na Judéia e nem um descendente da tribo de Judá, ele não precisa disso, tá? São Paulo é o caso. São Paulo, ele era de Tarso, atual Turquia, tá? Ele era dessa região, ele nasceu ali. E ele era da tribo de Benjamim. Ele não era da tribo de Judá. Então, entenda, São Paulo, ele não nasceu na Judéia e ele também não era da tribo de Judá, mas ele era adepto da religião judaica. Olha a diferença que tem uma coisa da outra. Ser descendente de um judeu e ser adepto da religião judaica. Olha a diferença que tem uma coisa da outra, tá? Infelizmente, o protestante ele chega para mim e fala assim: Jesus era judeu. Cara, entenda o leque de opções que você me enviou, o leque de opções. Ah, Jesus era judeu. Aí é muito relativo. Ele era judeu o quê? Ele era de nascimento, ele era descendente de Judá, ele era judeu adepto da religião judaica, ele poderia ser descendente de Judá, nascido na Judéia e adepto da religião judaica. Talvez a maioria, naquele momento, fosse. Mas não quer dizer que todos eram, tá? No caso de São Paulo, ele não tinha nascido na Judéia, não era descendente de Judá, mas era adepto da religião judaica. E depois, o que acontece com São Paulo? Ele se torna cristão. Ah, ele se torna um judeu cristão? Não, ele largou o judaísmo. Ele mesmo diz isso. Prestem atenção, gente. Lá em Gálatas, no capítulo 1, nos versículos 11 ao 13, tá? Olha o que São Paulo diz. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Certamente, isso é interessante, olha. Certamente ouvistes falar de como outrora, ou seja, antes, eu vivia no judaísmo. Ele vivia no judaísmo. Naquele momento, ele era cristão. Naquele momento, ele não vivia mais no judaísmo. Por isso que ele diz: antes, como eu vivia no judaísmo. E olha o que ele acaba dizendo aqui, ó. Com que excesso perseguia a igreja de Deus. Ou seja, aqui ele está mostrando que judaísmo não tem nada a ver com cristianismo. O judaísmo persegue o cristianismo, por isso não existe judeu cristão. E eu estou falando de religião e não de nacionalidade. Os apóstolos, alguns, não vou falar a nacionalidade de todos ali, né? Onde cada um nasceu, mas o cara poderia ser um judeu da tribo de Judá e também ter nascido na Judéia. Mas a partir do momento que ele se tornou cristão, ele já não era mais adepto do judaísmo, da religião judaica. Ele era cristão. Você não vai encontrar isso aí dentro das escrituras. O judeu cristão. Você vai encontrar judeus que se converteram ao cristianismo. É uma outra questão. Você não vai encontrar o judeu cristão. Não existe isso. São Paulo, quando ele, lá em Atos dos Apóstolos, quando ele estava lá em suas missões, quando ele chega em Icônio, São Paulo e Barnabé, olha o que está escrito aqui, diz assim, Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 1. Segundo seu costume, entraram na sinagoga dos judeus. Então São Paulo foi, nessa região de Icônio, e entrou na sinagoga dos judeus. Ou seja, a sinagoga era dos judeus e não dos cristãos. Você não vai encontrar a sinagoga dos cristãos. Quando o cabra se converte, ele deixa a sinagoga. Ele não vai mais à sinagoga a não ser se for para converter aqueles judeus. Como São Paulo estava fazendo. São Paulo ele entra na sinagoga para converter aqueles judeus, para tirar aqueles judeus da sinagoga. Está aqui, ó.
Ali pregaram de tal modo que uma grande multidão de judeus e gregos se converteu à fé. Ele entra na sinagoga para converter aqueles judeus e não para simplesmente compactuar com o que está ali dentro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para terminar aqui, tá, eu estou usando só Gálatas e Atos porque, né, são os principais textos. Em Gálatas também, e aí falando da lei e das escrituras. Por quê? Na última live teve um cidadão, é impressionante isso, porque a gente estava falando do sionismo e caiu lá um protestante metido a judeu, né? O que quando ele se acha superior porque ele se acha o judeu cristão. Como eu falei, tenta entrar em uma sinagoga, tenta, só faça isso, tenta entrar em uma sinagoga, tá? E aí vai assim, mas você, por que você tem um Antigo Testamento? Porque eu sou cristão, eu preciso do Antigo Testamento para mostrar até o que eu não devo fazer. Por exemplo, matar profetas. Eu preciso do Antigo Testamento para saber que eu não posso cair em idolatria, como aquele povo caiu, né, por vários séculos. Então preciso do Antigo Testamento, tá? Mas não quer dizer que eu estou sobre, né, ou sob o jugo da lei. Olha o que São Paulo diz aqui. Mas as Escrituras encerrou tudo sob o império do pecado. Por que ele fala isso? Debaixo do império do pecado. Porque Jesus Cristo, ele veio cumprir a lei e os profetas, certo? Aquilo que se encontrava nas Escrituras. E a partir do momento que Jesus Cristo ele faz a obra da redenção, acaba o império do pecado, se encerra as Escrituras. Entende o que São Paulo está falando? E aí São Paulo diz assim, para que a promessa mediante a fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse a fé, então antes de Jesus Cristo, da fé em Jesus Cristo, estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei, tá? Esperando a revelação da fé. Olha aqui, esperando a revelação da fé. Assim, a lei se nos tornou pedagogo, encarregado de levar-nos a Cristo. O que era a lei? A lei naquele momento, antes de Cristo, tá? Era o pedagogo que levava as pessoas a Cristo, mas até Cristo. Chegou o Cristo, tá? Teve a obra de redenção, não precisa mais da lei. Então a lei foi pedagogo até Cristo. Ele diz isso aqui, no próprio versículo. Presta atenção. Para sermos justificados pela fé. Mas, olha, ele já coloca um mais. Depois que veio a fé, o que é a fé que ele está falando aqui? A fé em Jesus Cristo, tá vendo? Depois que veio a fé, já não dependemos de pedagogo. Ou seja, a gente não precisa mais da lei, porque nós estamos agora debaixo, né, sob uma nova economia. Como eu falei, o judaísmo se sustenta na lei, o cristianismo não, se sustenta na ressurreição de Cristo e na doutrina. São coisas, né, que não se... Cara, não pode misturar uma coisa com outra. Sério, eu tenho que medir as palavras aqui, porque senão o cabra vai me chamar de antissemita. Tá? Eu tenho que meio que medir as palavras que eu vou usar. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é isso que eu quero dizer. Tá? Por exemplo, no judaísmo. O judaísmo, né, tem uma lei lá que pode matar uma mulher adúltera à pedrada. No cristianismo não tem isso. O judaísmo, se você empresta dinheiro e o cabra não te devolve, essa pessoa que não te devolveu vira seu escravo. No cristianismo não tem isso daí. Entenda a diferença? No judaísmo você pode receber uma pena de morte porque não guardou o sábado. No cristianismo não tem isso daí. Então,
Judaísmo é judaísmo e cristianismo é cristianismo, tá? Eu, sinceramente, eu não aguento, eu acabo dando risadas quando eu vejo o protestante, que eu sou judeu protestante, que não sei o que é a fé, que eu tenho que ir lá na festa da Páscoa judaica. Gente, Cristo, quando ele comemorou a Páscoa, ele estava comemorando ali a ressurreição. Ele estava comemorando a Páscoa no sentido de morte e ressurreição. Tá? A redenção da humanidade. Ele não estava comemorando aquela Páscoa que os judeus, né, comemoravam. Ali foi uma outra cerimônia. A mesma coisa o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, para os judeus, era uma festa do calendário litúrgico lá no Antigo Testamento. Mas para os cristãos, não. O dia de Pentecostes significa outra coisa, que é a vinda do Espírito Santo. Então, assim, dia de Pentecostes não tem nada a ver com os judeus. Eles não comemoram isso que nós comemoramos. A Páscoa judaica não tem nada a ver com a Páscoa cristã. Não tem nada a ver. A Páscoa dos judeus, eles comemoram uma outra coisa, tá? A saída do povo do Egito. Beleza, interessante, mas não tem nada a ver com o cristianismo, tá? E, infelizmente aí você vê o cabra entrar no meio de uma live no Superchat lá e falar que não sei o que Jesus era judeu. Pô, Jesus era judeu, mas ele era adepto. Ele era judeu por ser descendente de Judá, mas ele era adepto da religião judaica. Você acha que uma pessoa que fazia parte da religião judaica teria trabalhado no dia de sábado? Não teria trabalhado. Os apóstolos, né? Se não fosse Jesus Cristo ali, os apóstolos teriam guardado o sábado. Entenda, como eu falei, eu não era adepto mais daquilo. São Paulo, a mesma coisa. São Paulo, ele foi sim adepto da religião judaica. Depois ele diz, não, eu vivia na religião judaica, agora eu não vivo mais. Quando eu vivia, eu perseguia aquilo que eu vivo hoje. É o que São Paulo está falando. Quando eu era judeu, no sentido de fazer parte da religião judaica, eu perseguia a igreja. Aquilo que eu faço parte hoje, eu perseguia. Então, minha gente, não tem nada a ver. Cara, não tem como ser cristão e judeu ao mesmo tempo, tá? Eu deixo essa pergunta aí para os protestantes aí, né? Que tipo de judeu você vai ser, né? O judeu descendente de Judá, é o judeu que nasceu na Judéia, é o judeu que faz parte da religião judaica, ou é o judeu que faz parte da comunidade judaica, sei lá, inventa uma coisa aí, tá? Mas nós católicos, tá? Nós fazemos parte do cristianismo e não do judaísmo. E nós esperamos sim uma Jerusalém, mas celestial. Nada de Jerusalém terrena, tá bom? Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.